Então. Bom, então, boa tarde novamente a todos. Estamos retornando após 15 minutinhos de intervalo para a nossa segunda mesa do dia, a mesa 4 de hoje, com a participação dos professores Ink Gunia e do professor Jaime Ginsburg. Então, para darmos continuidade às atividades desta tarde, eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos dois palestrantes desta mesa e, na sequência, para seguir a ordem da nossa programação, eu vou, então, passar a palavra à professora Ink para que ela faça a palestra dela. Na sequência, nós vamos ouvir a fala do professor Jaime. E, ao final das duas falas, então, a gente, como é de praxe, a gente abre para a nossa rodada de conversa, para o envio das perguntas do público, para os comentários, para que os nossos convidados possam responder. Então, abrindo aqui, eu faço uma rápida apresentação da professora Ink Gunia. Ela é professora junto ao Departamento de Língua, Literatura e Mídia do Instituto de Estudos Românicos na Universidade de Hamburgo. A professora Ink desenvolve pesquisas a respeito de temas como escritas autobiográfica e autoficcional, movimentos históricos de vanguarda na América Hispânica, literatura da contracultura e estéticas da autenticidade. Professora Gunia, nós queremos agradecê-la mais uma vez por aceitar o nosso convite em compor o segundo Congresso Internacional de Literatura e Cinema. Farei uma apresentação do segundo palestrante desta mesa, professor Dr. Jaime Ginsburg. O professor Jaime é professor titular de literatura brasileira, junto à Universidade de São Paulo, bolsista de produtividade e pesquisa 1B do CNPq. O professor Jaime é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. E coordena, desde 2016, o Grupo de Pesquisa, Literatura e Cinema no Brasil Contemporâneo, que é o grupo responsável pela organização deste evento. O professor Jaime realizou pesquisas sobre cultura e violência, relações entre o cinema brasileiro e o cinema mexicano e relações entre literatura e autoritarismo. Então, agradeço também ao Jaime por oportunizar, por meio do grupo de pesquisa, este encontro a todos nós. Então, agora de imediato, eu vou passar a palavra, então, para o professor Jaime, para que ele faça a apresentação dele nesse momento. Então, Jaime, por favor, fique à vontade, passo a palavra. Sim, Paulo, muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a professora Ink, é muito bom revê-la, ainda que a gente esteja à distância por conta da pandemia, né? É uma conversa importante que a gente tem que desenvolver e levar adiante, porque a interlocução é muito importante como condição de troca com confiança, aprendizagem, com troca de experiências, e isso é raro e é necessário manter com o máximo de dedicação. Então, muito obrigado pela generosidade de aceitar o nosso convite, dedicar o seu tempo aqui a este congresso. Eu vou tentar agora apresentar os meus slides. Deixa eu ver, ainda não apareceu. Paulo, você está vendo? Sim, apareceu os slides? Agora, Jaime, sim. Ele Tá não, bom. ele não está em tela cheia, ele ainda está... Sim. Vou corrigir isso, tá bom, obrigado. Certo. Tá certo. Agora sim, isso. Tá bom, qualquer problema você me avisa, por favor. Tudo bem. Sim. Então, então, muito bem.
esse trabalho que eu vou apresentar sobre horror, ele, em parte, tem uma função didática para aqueles que estão participando, que ainda não estudaram, né, claramente, academicamente, né, a narrativa de horror, e tem também uma função de diálogo com o trabalho da professora Inck, uma vez que existem articulações entre o suspense e o horror também, né? Então, eu vou usar aqui o meu tempo para apresentar alguns conceitos fundamentais e também apresentar alguns exemplos. O objetivo é chegar até o final com um comentário sobre filmes de horror contemporâneos brasileiros, né? Assim, esse é o horizonte que se espera chegar. Vamos lá, então. Eu vou começar com literatura, vou começar com Grande Sertão Veredas, lembrando um trecho muito importante desse romance, em que Riobaldo conta a história, né, de uma família que vive no sertão, a história de Pedro Pindó, né? Assim, dentro do romance existem vários causos, né? Existem várias histórias curtas que são inseridas dentro da narrativa maior, e essa é uma delas e é uma bastante importante aqui. Claro que o romance não é ele próprio em si, em geral, uma narrativa de horror, mas ele tem cenas de horror e tem alguns recursos da narrativa de horror dentro do hibridismo formal que constitui o Grande Sertão Veredas. Então, eu vou ler aqui para vocês o seguinte. Tem um sujeito, Pedro Pindó, vizinho daqui mais 6 léguas, homem de bem por tudo em tudo, ele e a mulher dele sempre sido os bons de bem. Eles têm um filho de uns 10 anos, chamado Valtei. Pedido madrasto, azedo queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza, em qual que judia ao devagar de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega. O que esse menino babeja vendo é sangrar em galinha ou esfaquear porco. Eu gosto de matar. Uma ocasião ele pequenino me disse. Abriu em mim um susto, porque passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Pois senhor vigie, o pai Pedro Pindó, modo de corrigir isso, e a mãe dão nele de miséria e mastro, botam o menino sem comer, amarram em árvores no terreiro, ele nu no elo, mesmo em junho frio, lavram o corpinho dele na peia e na taca, depois limpam a pele do sangue com cuia de sal moura. A gente sabe, espia, fica gasturado. O menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando, carinha de ossos encaveirada, e entisicou, o tempo todo tosse, tossura da que puxa secos peitos. Arre que agora, visível, o Pindó e a mulher se habituaram de nele bater, de pouquinho em pouquinho foram criando nisso um prazer feio de diversão, como regulam as sovas em horas certas confortáveis, até chamam gente para ver o exemplo bom. Acho que esse menino não dura, já está no blim-blim-blim, no blim-bilim, não chega para a quaresma que vem. Então, esse caso é de uma família em que uma criança demonstra uma atitude destrutiva, né? Gosta de machucar animais, segundo o narrador, ele baba, né, de prazer vendo um porco sangrando. E aí, diante desta imagem de um filho, né, com características agressivas, a conduta dos pais passa a ser de agredi-lo continuamente, né, torturá-lo, fazer com que ele sinta muita dor física e deixá-lo sem comer, passar fome, né, e deixá-lo adoecer. Então, o Riobaldo, que é o narrador, ele está sugerindo, nesse pequeno caos, primeiro, que o menino pode se tornar um adulto malvado, né? Então, o narrador está, digamos assim, antecipando que a maldade vai crescer dentro desse menino. Agora, logo depois, a gente vê que os pais tratam o filho com uma crueldade que passa de qualquer medida, né, que pudesse ser compreendida a partir da motivação, que seria, digamos assim, tentar eliminar essa agressividade do filho.
de fato, o que acontece é que os pais se tornam muito agressivos, né, destrutivos, e colocam em risco a própria vida do filho, né? O fato de que o narrador diz que fica gasturado é um sinal de náusea, um sinal de mal-estar diante da cena, né? Vocês viram que os pais eles chamam os vizinhos para ver quando eles batem na criança, né? Então ele tem uma náusea, tem um mal-estar, o narrador, diante disso. Então a criança passa de um ele pequenino, né, que é uma imagem cândida, inocente da criança, para a imagem de os olhos entrando, carinha de ossos encaveirada, que é uma imagem já cadavérica dessa criança, né? Então é tomado um membro da família como objeto de tortura e destruição. Como eu disse, eu não estou dizendo que o Grande Sertão Veredas no todo é uma narrativa de horror, eu estou dizendo que tem uma cena de horror, tem algumas cenas de horror no romance, e aqui vocês têm, no caso, alguns recursos que são conhecidos em termos de narrativas de horror, e o que eu quero chamar a atenção é o fato de que se trata de uma criança que aparece primeiro como uma espécie de imagem maligna e depois como vítima da agressão e da destruição por parte dos seus pais, né? Então, é necessário agora a gente fazer uma espécie de parêntese teórico, né, e esclarecer um pouco do que estamos falando quando dizemos que temos uma narrativa de horror, né, para constar na literatura ou no cinema. É claro que isso não é possível definir de maneira precisa no espaço de 25 minutos, né, não é essa a intenção. E quando eu falar aqui, as características da narrativa de horror não são características de todas as narrativas de horror de todos os tempos, eu estou apenas apontando traços que ajudam a mapear um pouco como a gente se aproxima, né, desse gênero. Então, primeiro dado a considerar, quando a gente pensa em narrativa de horror, é que até o século XVIII não faria sentido, do ponto de vista conceitual, você separar a narrativa de horror de outras narrativas, porque vários elementos que são encontrados nas narrativas de horror modernas eram comuns em narrativas variadas ao longo da tradição, na tradição oral e também nos recolhimentos de narrativas orais em livros, né? Eram muito comuns, mas eles, digamos, esses elementos eles faziam parte de tradições de pensamento, tradições orais de troca de experiências, sem que isso se distinguisse propriamente da maneira de pensar as relações sociais, as relações do homem com a natureza, as relações do homem com o cosmos, né? Então, aqui eu apenas anoto assim que 3 histórias que são anteriores ao século XVIII, né? Eu vou apenas mencionar que elas teriam aquilo que a gente chamaria de elementos de uma narrativa de horror, mas elas não são consideradas narrativas de horror justamente por aquilo que a professora Inke Guni acabou de explicar, que é preciso ver o momento de produção da narrativa e ver quais são as convenções lógicas, sociais, políticas, né, que permitem ou não distinguir, né? No caso, ela falou do suspense, eu estou falando aqui distinguir se trata de horror ou não. Então, a história do monge Glaber, do terror em Tonnerre, é uma história de um sonho visionário em que o monge sonhou com um exército de fantasmas chegando na França para destruir a população, e esse sonho ele se mostrou uma antecipação, porque logo depois a França foi atingida, de fato, pela invasão de estrangeiros atacando o espaço em que o monge vivia, né? Então, hoje a gente poderia pensar, isso parece um enredo de terror, mas não era para essa época, era uma prática de pensamento, né? Assim, a antecipação através do sonho. Essa história de William Newburgh, no século XII, né? De um homem que morreu e que começou a reaparecer para os vizinhos, conduzido por Satã, de modo a perturbá-los para sempre, né? E aí a comunidade toda se organiza para ver o que fazer com esse fantasma que precisava ser contido, e decidem tocar fogo no fantasma por acreditar que isso destruiria o espírito, né? Também para nós poderia ser enredo de um filme de horror, mas para século XII não é. Para século XII é uma história que compõe a tradição de pensamento desse contexto. Um processo judicial contra um homem chamado George Burroughs, nos Estados Unidos, no século XVII,
Aqui estamos na cidade de Salem, no Massachusetts, né? O George Burroughs era considerado um bruxo ameaçador, foi feito um processo por denúncia, e o processo mostra que ele era um assediador de mulheres, um estuprador, ele era também um pedófilo, né, para o nosso contexto atual, e tudo isso foi explicado como se ele fosse um bruxo, que pareceu muito justo para a sua condenação naquele momento. Então, eu insisto aqui, elementos que hoje são recursos para a narrativa de horror existem há muito tempo em tradições de pensamento medievais, tradições do século XVII, do século XVIII, mas é apenas no século XVIII, no final do século XVIII e no início do século XIX, que vai se constituir essa matéria independente, que a gente vai chamar de narrativa de horror, que não se mistura nem com a narrativa política, nem com a narrativa religiosa, nem com os mitos, nem com as lendas, mas se põe como um gênero à parte, que pode reunir aspectos de todas essas tradições e de todos esses gêneros para um público leitor interessado em horror especificamente. Quando isso acontece... Sim? Me desculpe te interromper. Chegaram alguns comentários de que os slides não estão passando. Então, eu não sei se você está passando os slides. Porque como sua fala já avançou e as telas não foram mostradas, pode estar havendo um problema de compartilhamento. A Juliana me chamou a atenção agora que o público comentou no chat que os seus slides ainda estão na primeira tela. Tá. Então, vamos ver o que eu faço aqui. Talvez convenha você parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá bom. Aí você pode avançar no slide onde você estava. Tá certo. Tá, descreva o que está acontecendo, Paulo, por favor. Os slides não estão passando, o público não está vendo a passagem dos slides. Não, agora, o que está aparecendo? Bom, agora apareceu sua tela, o primeiro slide, agora está passando. Isso. Tá. Acho que você então pode continuar eu já li do ponto onde você parou. Isso. Tá bom. Não sei o que ocorreu, tudo bem. Então, tinha que compatibilizar. Tá. Obrigado, Jaime. Desculpa aqui estão as histórias. Não, então, se acontecer outra parada, me diga, por favor. Tá. Agora, então, tudo bem, né? Estão vendo aqui, são essas histórias que eu acabei de contar, do bruxo dos Estados Unidos. Tá. Ok. Então, nesse ponto, então, a gente vai ao seguinte, que no século XIX tem as transformações culturais ligadas à modernização social e econômica, e aí, de fato, né, está junto digamos assim, está junto o processo de delimitação do domínio da narrativa de horror com o processo de urbanização, industrialização. A formação de um público de narrativa de horror, ela coincide com a formação de massas urbanas, né? E com isso, então, a gente tem a formação de um gosto pelo horror que vai levar à produção do século XX, depois, de linhas cinematográficas, séries cinematográficas inteiras voltadas para o público interessado em horror. Então, nesse período final do século XVIII e início do século XIX, começam a aparecer as tecnologias de fantasmagoria, né? Essa palavra fantasmagoria é um conceito de ciências humanas, o professor Paulo, inclusive, mencionou ontem, a professora Sara também mencionou ontem, né? E o que ocorre é que se cria uma máquina, né, que é uma lâmpada com capacidade de projeção, que vai projetar imagens sobre a parede e vai dar a impressão de criar narrativas de horror para um público pagante que se reúne para ver essas cenas, né? Então, o surgimento das máquinas de fantasmagorias é considerado um dos fundamentos do próprio cinema, o que significa que o cinema se desenvolve basicamente a partir de uma grande demanda de narrativas de horror, né, um grande interesse. Aqui vocês têm uma imagem exemplar
do que é um espetáculo de fantasmagoria no século XVIII, né, em que existe, então, um projetor aqui no canto esquerdo da imagem, e o projetor, então, ele usa a técnica de luz e sombras para projetar, por exemplo, aqui imagens de esqueleto, dando, então, a indicação de um fantasma presente na sessão, e vocês veem as reações das pessoas que, de fato, têm muita dificuldade de distinguir a projeção de luz do que seria um fantasma de fato, né? E as pessoas, então, pagavam para ter isso, elas pagavam pelo prazer de poder ver uma imagem fantasmagórica que poderia causar a impressão de contato com os mortos, né? Inclusive, esses espetáculos eles tinham uma função de necromancia. Eram espetáculos que as pessoas iam também para tentar falar com os mortos da sua família, os seus entes queridos, né? Então, dentro dessa perspectiva do horror junto com a modernização, chama a atenção um conto de Edgar Allan Poe, de 1840, O Homem da Multidão. O Edgar Allan Poe ele é o escritor de referência para pensar a história da narrativa de horror, e ele escreveu, entre essas histórias, narrativas que têm a ver com a industrialização e urbanização. Esse conto, O Homem da Multidão, mostra o que há de horror, no caso, em viver anônimo pela cidade, em passear pela multidão e ser o tempo todo cutucado e ter o corpo batendo, o corpo confrontando ou corpos de pessoas que a gente não conhece, né, quando a multidão está concentrada num único espaço, né? E Walter Benjamin valorizou muito esse conto, estudou em relações com Charles Baudelaire, né? Então, de fato, aqui a gente tem algo profundamente importante em termos da modificação dos comportamentos, né, na sociedade europeia. Pois bem, agora então eu entro no que seria a parte mais específica, né? E vamos ao seguinte, então. Um elemento fundamental dentro das narrativas de horror é a aparição de personagens, né, que têm diferentes caracterizações físicas. Ao longo do tempo de uma narrativa de horror, um mesmo personagem pode sofrer transformações, né? Aqui eu vou dar exemplos muito conhecidos, né, também para situar do que eu estou falando e poder avançar na reflexão. Porque eu quero chegar ao ponto, né, quando eu chegar na narrativa de horror brasileira, de discutir o que é o fator do horror, né, qual é a causa do efeito de horror. O filme Exorcista, que é um paradigma, digamos assim, do filme de horror de sucesso de Hollywood, né, ele apresenta para nós inicialmente esta criança, né, e aqui eu vou continuar com as crianças depois do Pedro Pindó, né, apresenta uma criança que está numa situação estável, né, assim, se divertindo junto com a sua mãe, e como, né, aqui vão ser sessões de spoiler, certo? E como vocês sabem, essa criança é possuída pelo demônio, né? E então aqui aparece a mesma criança, agora com o rosto inchado, com sangue, né, por todo o rosto, o cabelo desfeito e pequenas fissuras, né, como se fossem buracos na pele, né, que indicam ranhuras, né, como cicatrizes. Então, entre esta criança e esta criança, né, há uma grande diferença, porque é a mesma personagem, mas aqui ela é cândida, inocente, e aqui ela é assustadora, né, tendo sido possuída pelo demônio. Aqui a gente tem a cena mais conhecida como perturbadora, né, no filme, que é de que o rosto da menina dá uma volta de 360 graus, né, desafiando aí as limitações do corpo humano. Então, esse corpo da menina é um corpo que está dramaticamente exposto. Isso é fundamental para o filme de horror funcionar, ou seja, a imagem do corpo perturbador central, né, que ela seja nítida, que seja bem visível, para que nós possamos nos assustar, no caso, né, com ela, né? A função disto é estabelecer padrões de normalidade e anormalidade. Então, vejam, isto seria considerado normal, isto seria considerado anormal. E aí, o impacto do filme depende de a gente entender que é a mesma criança,
e ao mesmo tempo não é, porque supostamente a gente tem um demônio aqui ocupando, né, o corpo dela. Então, essa menina que está possuída, ela se torna não a menina familiar, mas uma menina estranha. E essa menina estranha, ela precisa ser dominada. Nesse sentido, a pesquisadora Mary Russo diz que esses personagens que se tornam monstruosos, né, eles podem ser associados às vítimas de colonização, que são outros, né, que são pelas colonizações são destruídos, porque são diferentes daqueles que colonizam, né? Então, essa menina com o demônio dentro do corpo, ela precisa ser colonizada nesse sentido metafórico, ou seja, ela precisa que os padres tragam o saber europeu dominante e estabeleçam o que é correto e verdadeiro naquela situação, né? Então, ali a gente tem um ritual, né, no sentido estrito, de passagem do demoníaco para a normalidade, né, o trabalho do exorcismo, mas a gente também tem um ritual que acontece na sala de cinema, em que os espectadores se expõem à ideia de que eles próprios podem se tornar um monstro, né, porque se trata de, como eu disse aqui, de a mesma menina ser e não ser, né, a mesma pessoa, assim como potencialmente qualquer um de nós na sala de cinema poderia, por hipótese, passar por uma transformação radical e se tornar uma figura repulsiva, uma figura assustadora para outros. Por isso que em teoria do horror é comum entender que o monstro ele é muito mais um conceito referente ao autoconhecimento do espectador. Então, o monstro é uma estratégia mental para que o espectador se defronte com the beast within, ou seja, com a ideia de que dentro dele existe algo que seja potencialmente desordenado. Então, o ritual de ir ao cinema ver um filme de horror é o ritual da abjeção, é o trabalho da abjeção. É a ideia de a gente reconhecer que reprime, né, uma série de possibilidades destrutivas, agressivas, e o filme nos dá a possibilidade de visualmente experimentar como seria se isso fosse viável, né? Então, assistir ao filme de terror nesse sentido significaria uma fantasia de eliminação daquilo que dentro de nós é impuro, né? Aquilo que dentro de nós é reprimido, que pode ser perigoso, ameaçador e que pode levar os outros a não gostarem de nós, né? Então, é perigoso ser impuro, né? É perigoso mostrar impuro porque a gente pode ser rejeitado e excluído da vida social, né? E aí vem uma consequência antropológica, que é que se a gente mostra o demônio que pode estar dentro de nós, a gente pode se tornar marginal, excluído e ser destruído pelos outros, ser linchado, ser expulso da cidade, né? Ser maltratado. Então, os filmes de terror eles trabalham com uma diferença entre a destruição legítima e a destruição ilegítima. Ou seja, o monstro tem que ser eliminado, mas se a gente precisar bater no monstro, cortar o monstro, matar o monstro, isso será legítimo para estabelecer a ordem, né? Reprimindo de novo os potenciais de agressividade. Para que isso aconteça, né, existe uma estrutura básica da narrativa de horror, que deve começar com uma suspeita, né, de que existe problema, com uma percepção do problema. Isso, as convenções de filme de horror, tanto nos Estados Unidos como em outros países, procura seguir isso. Uma suspeita, depois uma percepção de que tem algo errado, e aí é o confronto com aquilo que está errado, que poderá ou não levar a uma superação. É exatamente como a professora Inke explicou agora há pouco sobre o suspense, né, do outcome que não é ainda compreendido, ou seja, o desenvolvimento, o desdobramento que a gente não sabe qual será, se ele vai ser, né, a hipótese boa ou se ele vai ser a hipótese perigosa e destrutiva, exatamente como ela explicou. O filme O Iluminado apresenta, né, as duas meninas, também aqui um olhar cândido, né, inocente, e aí essas personagens cândidas inocentes vão apresentar um risco ameaçador, né? E aí a frase que elas convidam, né, o menino para brincar vai ser uma frase ameaçadora com risco de morte. E então a figura paterna aí, tanto das meninas como do menino protagonista, né,
vai ser responsável, né, por essa situação limite, né, essa situação liminar. Vocês sabem que crianças em narrativas de terror são muito comuns, né? O Sexto Sentido, a Profecia, no terror brasileiro, né, o filme Caseiro, o filme O Rastro, em todos os casos existem crianças, e todos os casos aparece essa mesma ambiguidade, que é de que a criança está associada a acontecimentos destrutivos, embora ela tenha em si uma inocência, né? No caso de A Profecia, ela causa, né, os acontecimentos destrutivos por estar possuída. E aqui, então, tem a imagem justamente das mesmas meninas aí transformadas em figuras destruídas com o sangue, né? Antes, o vestido delas estava em harmonia com a parede, e agora, assim como os vestidos, as paredes também têm sangue. Nisso há uma analogia com Pedro Pindó e Voltei, né? Com a criança que antes era uma criança assustadora, mas que depois passa a ser uma criança reduzida a quase cadáver. Os espaços em que o medo aparece, né? Eu vou ter que acelerar, né, por causa do tempo aqui. Eu preparei um pouco mais material. Espaços de medo aqui vão ser espaços que estão nesse limiar entre o familiar e o estranho, né? Assim, então, a mansão, o hotel, o quarto de dormir, né, são espaços propícios, porque eles deveriam ser calmos e tranquilos e não são, né? E o que acontece, então, é justamente que a personagem, né, que está em foco, ela tem inicialmente as características atribuídas a um ser humano estável, mas ela se torna dissociada e passa a ser agressiva. Como eu disse aqui, o fundamento disto, né, é, digamos assim, uma retomada de elementos que até o século XVIII não eram consideradas ficções de horror, mas eram práticas humanas relatadas de vários modos, né? Então, era o homem que de fato estuprava mulheres, né? Era o exército que de fato vinha destruir a cidade francesa, ou seja, isso que aqui está posto como hipótese, na tradição, nas suas origens, né? Não se trata de hipótese, se trata de descrição do que se passa, né? Então, o pensamento no caso, o que causa, desculpa, aquilo que especificamente causa medo, né? A ideia de que nós podemos experimentar essa transformação, a nossa consciência se dissociar, e aí passaremos nós mesmos a assustar e ser rejeitados, né? Então, situações de delírio, alucinação, alienação psíquica, sentimento de possessão, sentimento de perseguição, tudo isso, para o nosso mundo científico, né, o mundo pós-industrialização, significaria o domínio do irracionalismo, né, e a gente teria categorias para mostrar justamente que o filme de horror ele fica nos levando para a situação limítrofe em que o irracionalismo confronta a racionalidade convencional. Tá, eu vou pular o exemplo do chamado, se for o caso eu posso voltar a ele no debate. Vou passar isso, então agora para finalizar. Isso, sim? 5 minutinhos só, já. 5 minutinhos para a parte do Brasil, 5. Exatamente. Isso, certo. Pois bem, então, o cinema de horror no Brasil, ele tem, em parte, um respeito às convenções do gênero, de acordo com essa tradição que vem desde Edgar Allan Poe, com convenções fixas sobre como obter o efeito gênero, né? Existem livros que dizem como fazer um roteiro de um filme de horror, com todos os estereótipos possíveis e todos os esquemas chavões, né? Mas o que eu quero chamar atenção não é para os convencionais, mas é para os casos de cinema brasileiro de horror que tem proposições originais, né? Eu vou, então, mencionar 2 filmes aqui, para encaminhar para o encerramento. Eu lamento que deu problema com os slides, viu? Isso eu não percebi aqui, desculpa. Então, O Nó do Diabo, filme de 2018, hoje é fácil de vê-lo no streaming, inclusive. É um filme de alto valor que passou por muito pouco tempo no cinema. Nesse filme, existem 5 partes, cada uma com um período histórico brasileiro. A primeira é a do presente, e o filme vai de trás para diante, digamos, até a 5ª parte na colônia. Todos são sobre violência contra negros, né? Todas as histórias são de violência contra negros. Então, esse aqui, que é da fase do presente, é um cuidador de uma fazenda, é um capataz, que vê meninos jogando bola, meninos negros, né? E que age como se fosse matá-los com essa arma, né?
E o que acontece é que os personagens das outras partes do filme, né, a gente só vai entender isso ao longo da história, eles voltam como fantasmas no presente para aterrorizar este homem branco que não gosta de negros, né, esse homem branco racista. Aqui é uma das partes, no século XIX. Este é um homem que fugiu da fazenda e ele é caçado, né, para ser punido pela fuga. Ele fugiu da fazenda porque o fazendeiro acabou levando a morte da esposa e do filho dele, né? E essa cena que vocês estão vendo é uma cena em que está ambíguo se ele está escondido a salvo ou se ele está sendo enterrado vivo pelo fazendeiro que já o encontrou. O filme deixa aberto, né, assim, as duas hipóteses que a professora Inck falou sobre o que é o desdobramento. Né? O que tem de brilhante no Nó do Diabo, né, além de fazer essa espécie de trajetória histórica de longa duração, de pegar desde a colônia até o presente a violência contra negros em vários episódios, é que, diferentemente aí do demônio, do vampiro, né, ou do Frankenstein, ou desses monstros que vêm, né, dessa tradição, que são sempre monstros ligados a figuras de diferença, figuras de avesso, né, e que dificilmente vão ser figuras ligadas à liderança patriarcal ou à liderança política. No caso do Nó do Diabo, o mal é este senhor que está aqui à direita, e os diretores tiveram a ótima ideia de colocar o mesmo ator, com a mesma idade, o mesmo figurino, na fazenda, que é a mesma fazenda, em toda a história brasileira. Então, ele é uma espécie de demônio eterno. É o dono da fazenda rico, que é o mal que causa todo o horror, contra o qual os negros têm que reagir. Então, isso é uma inversão das tradições, porque as tradições elas são brancas e patriarcais com relação a definir o que é o monstro que tem que ser excluído. E aqui, nesse filme brasileiro, se fez o gesto original de colocar o branco rico como a figura demoníaca destrutiva que precisaria ser eliminada. Né? Algo muito parecido acontece com o filme O Diabo Mora Aqui, tá? É um filme de 2015, em que um jogo de estudantes chamando espíritos vai levar a aparecerem mortos que voltam à vida, sendo que aqui vocês têm um escravo e aqui vocês têm o seu antigo dono. O jogo desses estudantes vai produzir o efeito de fazer renascer, na forma de mortos-vivos, esses dois personagens, para que eles, segundo o enredo, eles vão se confrontar e tentar aí se fazer justamente a compensação da destruição imensa e cruel que o branco causava nos negros nessa fazenda. Né? Então, vocês têm aqui o morto-vivo negro e, de novo, assim como no filme anterior, é o branco a figura demoníaca, é o branco rico a figura demoníaca, e é ele que precisa ser purificado, né? E não as figuras da diferença. Né? Vou terminar então, agora meu tempo acabou, chamando a atenção para este caso, né? E estou ligando um pouquinho com a palestra da professora Leila de ontem, né? Esta publicação de 2019, né? É uma publicação que, enfim, foi feita no calor da hora, porque era o primeiro ano do atual governo federal, e foram usados vários recursos de narrativa de horror, né, para estabelecer justamente uma imagem, né, e vocês estão vendo, né, a figura ligada a Ku Klux Klan, né, e, portanto, de novo, uma figura patriarcal branca, né, e com a arminha, né. Então, fizeram várias versões da morte do presidente da República em favor justamente de pensar o que há de libertário nessa morte. Né? Então, no caso do texto Sérgio Santana, que abre, por exemplo, é uma cerimônia de homenagem, aí o presidente morre, e o final é o Mourão muito feliz indo tomar o poder. Né? Mas é um caso de incorporação, no caso literária, né, dos recursos de horror, em favor de uma crítica política e de uma tomada de consciência, né, sobre o quanto há de horror, de fato, nos acontecimentos à nossa volta. Então, mais uma vez, peço desculpas pelo problema involuntário dos slides e com isso eu termino. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jaime, pela tua apresentação. Mas fique tranquilo, tá? Depois
os slides entraram normalmente e a gente conseguiu acompanhar perfeitamente a tua apresentação sem nenhum prejuízo. Já estão chegando algumas perguntas, né? Eu só gostaria assim de brevemente retomar alguns pontos de convergência, de contato entre as duas falas da professora Inky Gunia e do professor Jaime Ginsburg. E aí depois, então, eu passo para as perguntas que estão chegando do público, né? Mas é uma mesa muito importante que coloca para a gente dois elementos importantes para a gente pensar a história da literatura e do cinema, que são o suspense e o horror, né? Então, tanto a professora Inky Gunia quanto o professor Jaime Ginsburg nos mostraram como que ao longo da tradição esses dois elementos foram pensados e articulados, inclusive levando em consideração quais são os procedimentos cinematográficos, narrativos, literários de criação e de colocar esses elementos para operar dentro das obras e dentro das narrativas, né? Quando a professora Inky Gunia estava falando do suspense, eu estava me lembrando do Edgar Allan Poe mesmo, e depois o Jaime retoma essa tradição do Poe, né? O quanto que lá, já desde a filosofia da composição, ele aponta já para alguns elementos catafóricos, né, como a professora Inky Gunia menciona na fala dela, que vão antecipando, né, essa espera, né, e o quanto que o espaço, o tempo, esses elementos da narrativa, eles são importantes para ir construindo essa atmosfera que virá depois, né? A gente não sabe que fim vai levar, qual é o efeito disso, né? Mas são elementos que estão presentes. Esse efeito de antecipação, tanto no suspense quanto no horror, foram pontos cruciais levantados aqui na mesa pelos dois professores, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, Jaime, assim, depois eu acho que a gente pode conversar, e se você puder comentar mais para frente, né? Claro que a gente vai priorizar aqui o nosso público, que está bastante estimulado com as falas, mas eu fiquei pensando na figura desse senhor que é o dono da fazenda, né, no Nó do Diabo, e esse percurso do tempo que vai e volta, né, do passado para o presente, e aí fazendo uma conexão com o que nós discutimos ontem e com o que a professora Sara apresentou hoje, né, de uma fórmula de um demônio que permanece, mas que tem um movimento ao longo do tempo e vai se transformando, quer dizer, então se a gente olha lá no Brasil colonial, a gente tem o dono da fazenda, né, o senhor de engenho, o cara que escraviza, e quando a gente chega no presente, a gente tem a elite brasileira que está ainda mantendo essa mecânica colonial e escravista ainda no Brasil, né? Então, assim, a permanência daquele personagem idêntico, assim, né, em todas as histórias do filme, ele aparece num formato, mas a gente percebe que também há uma mudança, né, desse perfil ao longo do tempo, de modo que a gente poderia pensar, né, que o horror ali, nesse caso, é uma fórmula de patos para fazer aquela comparação com o patosforme do Didi Huberman, que se movimenta ao longo do tempo, e a gente vai perceber esses traços que sobrevivem. E isso antecipa, né, para fazer o link com o que a professora Inky Gunia mostrou, né, são elementos de antecipação que já estão lá no passado e que antecipam o que a gente está vendo agora no presente, né? Então, esses movimentos, quando a professora Inky Gunia mostra também aquelas sequências, né, dos filmes, da roda, do carro, esse movimento que tem na organização das imagens também. Então, me parece que o horror e o suspense são dois elementos que estão ligados a esse mover-se, a essa dinâmica que não vai seguir, logicamente, uma estrutura narrativa, mas eles vão operar exatamente essa transposição e essa sobreposição de tempos e espaços, né? Que o Jaime e a professora Inky marcaram muito quando eles falaram das transformações, da repetição dessas personagens que vão retornar de um outro modo, né?
E isso vai estimulando cada vez mais a presença do suspense e do horror, né? Foram alguns pontos que eu anotei, assim, de relação entre as duas palestras, né? E algumas perguntas estão apontando para isso, né? Então eu vou ler as perguntas, eu acho, Jaime e professora In, e aí eu acho que vocês podem também aproveitar esse comentário que eu fiz, se vocês acharem pertinente ou não, para, no momento das respostas, levar isso em consideração, ou a gente deixa isso para o final, enfim, como vocês preferirem, né? Você tem... bom, eu vou fazer ler aqui 2 blocos de perguntas. Oi, Inky, pois não? Você gostaria de comentar? Posso fazer un comentario? Claro, claro, fique à vontade. Es que muchas gracias por el resumen y los puntos de contacto entre nuestras charlas, nuestras ponencias. Yo veo los puntos de contacto también en lo que acaba de mencionar y quiero, no sé, también para mí precisarlo, y es una pregunta implícita que hago también a Jaime. Yo veo en primer lugar el horror y el suspenso como 2 formas de una activación intencionada del lector por medio de una dramaturgia emocional. O sea, una dramaturgia de emociones. Yo como ya expliqué, no uso esa palabra del afecto, sino la emoción, porque es lo que lingüísticamente, bueno, codificado como tal. Y el tercer punto sería, aparte de esa activación, de la dramaturgia, sería para mí lo que Jaime presentó como violaciones de normas, ¿no? En cuanto al horror. Ahora, y yo veo, no sé, ese rasgo de la violación de la norma como un rasgo distintivo y también ahistórico de las narrativas del horror. Y la pregunta que, aparte de si Jaime también lo ve así, la pregunta que tengo yo es si se podría decir que se podría describir o reconstruir diacrónicamente una especie de desarrollo de esas violaciones de la norma. O sea, hay, por ejemplo, violaciones de la norma que de hoy día que se diferencian muchísimo de las violaciones de la norma, claro está, del siglo XVIII, pero no sé, no solamente recurriendo al plano pragmático, o sea, al nivel extraficcional o el contextual, sino quedándonos dentro de las estructuras textuales. O sea, eso es lo que más me interesa, ¿saben? Lo que más me interesa es cómo se produce a nivel textual, cómo se gestiona ese efecto de lo emocional, del horror o del suspenso, ¿no? Y claro está, necesitamos también saber el contexto pragmático, pero esto en segundo lugar. O sea, primero me interesa las estructuras, el discurso, o sea, cómo se manifiesta. No sé. Gracias. Jaime, você gostaria de comentar o que a professora Inky provocou? Sim, claro.
Muito obrigado pela pergunta, Inky, pelo comentário. De fato, assim, ouvindo você, imaginei várias outras possibilidades de interlocução e de combinação aqui. Então, enfim, fico feliz de escutar você. Então, eu também tenho muito interesse nisso, que seria a violação de normas, né, não apenas em parâmetros contextuais, mas também em parâmetros internos, né? Tem um elemento que eu acho que eu consigo demonstrar com o mesmo exemplo que eu passei agora há pouco, que é a estrutura desse filme O Nó do Diabo. Pelo seguinte, as convenções esperadas do filme de terror, né, elas envolvem uma possibilidade de investigação, né? Então, dentro daquela ideia de que tem que ter uma suspeita, aí tem que ter uma percepção de um problema, e aí, só depois disso, virá um confronto com o problema, né? Bem, esse filme, ele não permite essa linearidade, pela seguinte razão. Ele apresenta um enigma na sua primeira parte, porque a gente vê que o rapaz, aquele que está com a arma, né, o capataz da fazenda, ele recebe as ordens do seu patrão para evitar qualquer tipo de invasão. Isso tem a ver com os meninos que jogam bola, né, meninos negros perto da fazenda, né? Mas esse homem é atormentado por vozes que ele ouve, né, que depois a gente vai entender aos poucos que vozes são essas, por sombras que passam, enfim, por elementos fantasmagóricos. E só enquanto a gente vai acompanhando o filme, a gente vai percebendo que aqueles fantasmas que estão na primeira parte são personagens da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, né? Então, assim, quanto mais o filme avança, mais recua no tempo histórico, né? Então, ele parte ali do presente, aí vai aos anos 20, do século 20, aí vai ao século 19, dois momentos diferentes, um independente e outro não independente, e vai para o passado colonial. E quando ele faz isso, né, ele subverte o princípio de causa e efeito, que seria o princípio necessário, né? Por exemplo, em O Exorcista, você precisa saber que é o demônio que está causando aquele problema, é a possessão do demônio. No caso de O Iluminado, né, então é o fantasma, né, que assombra a casa, que é o fantasma do homem que matou a sua própria família antes do personagem do Jack Nicholson ir para aquele hotel, né? Então, os filmes trabalham com uma espécie de decifração, um pouco como narrativa policial, para chegar a uma causa principal dos acontecimentos que vão ser capazes de assustar, né, o público. No caso deste filme, a ideia é que você vai se expondo com cada vez mais perplexidade a como se acumulam situações de violência, crueldade, mutilação e humilhação para os negros, né? De como as situações se acumulam, dando uma espécie de efeito vertiginoso, né? Como se aquele filme, na verdade, pudesse não terminar nunca, ele pudesse recuar ainda mais, né? E aumentar o número de episódios para insistir no fato de que quando você acha que você encontrou, digamos assim, as ossadas dos mortos, tem ossadas mais abaixo, tem outras ossadas mais abaixo, de modo que o fator de horror está ainda mais recuado, mais oculto. E aqui entraria um conceito que a gente procura trabalhar no grupo, que é uma espécie de construção de uma memória que precisa ser objeto de trabalho, objeto de muito empenho, muita dedicação, porque é uma memória que não se põe de maneira alguma na superfície dos acontecimentos, né? Então, eu diria que se é convencional na narrativa de horror mais conhecida, né, nas formas, nos exemplos mais conhecidos, que seja necessário achar uma causa com vários efeitos, né? O Nó do Diabo não procura uma causa, ele mostra que não há ponto de origem. É um filme que vai vertiginosamente para o passado e deixa a impressão de que você poderia voltar mais e descobrir mais violência contra negros e mais mortos que se tornam
fantasmas no presente, né? Esse é o exemplo que me ocorre agora, o exemplo da causalidade e da organização do tempo narrativo. Mas eu acho que é bom justamente articular os dois critérios, o critério contextual e o critério formal, né? O Nó do Diabo é um filme criativo nesse sentido, né? É um roteiro ousado. Teria outros exemplos também, mas eu acho que a gente pode passar para as perguntas do público e aí ir integrando, né? Sim, certo. Ótimo, Jaime, obrigado então. Eu vou repassar para vocês assim em blocos de 2, 3 perguntas, aí depois vocês fazem um momento de respostas então. Bom, tem aqui a Maria Cláudia Ciribelli. Eu vou reunir 2 perguntas que ela faz interessada à mesa, né? Perguntando se vocês consideram que os filmes de horror alimentam a violência nas pessoas, né? E se o sucesso dos filmes de horror se deve à violência que a sociedade ainda mantém nas relações entre os sujeitos, né? Ou seja, gostamos de filmes de horror porque eles dialogam com o nosso lado violento. Então, essa é uma pergunta da Maria Cláudia Ceribelli. Uma segunda questão do João Vitor. Ele diz que foram excelentes falas e uma pergunta para os 2 professores, né? Podemos dizer que tanto o horror como o suspense dependem do autoconhecimento por parte do espectador? Pensando na popularidade desses gêneros na contemporaneidade, gostaria que vocês comentassem mais sobre a relação entre o espectador e as obras. E uma terceira pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco, da Caroline Piovani. Ela também diz que foram ótimas palestras, e ela pergunta se vocês podem comentar um pouco mais sobre como o horror e o suspense trabalha com aquilo que é reprimido no indivíduo. Então, esse é o primeiro bloco de perguntas. Perdão, como trabalham com... A última pergunta é como eles trabalham com aquilo que é reprimido no indivíduo. Como reprimido. Uhum. Professora Inck, gostaria de começar? Ou o professor Jaime? Eu posso começar, acho que, Tá bom. que dá para encaminhar, né? Enfim. Então, eu vou tentar ser conciso, né? Na verdade, as perguntas elas poderiam levar a comentários longos, mas eu gostaria de dar oportunidade para virem mais perguntas para o debate, né? Bem, acho que a terceira pergunta ela tá mais voltada para uma parte da exposição sobre a ideia da capacidade destrutiva interna que é reprimida, né, e que o filme de horror pode ritualizar, né? Esse é um dado de teoria do horror, né? Assim, aqui existe uma bibliografia, né? Eu coloquei apenas um pouco no slide, isso também pode ser depois mais partilhado, né? Mas o ponto é o seguinte: se você lê pela psicanálise, que é uma das maneiras de ler, né, esse problema da repressão, não é a única, dá para ler também por sociologia e por outros enfoques, mas se você lê pela psicanálise, se você for a mal-estar na cultura do Freud, por exemplo, a repressão de impulsos destrutivos ela é constitutiva da vida social viável, né? Ou seja, se os impulsos agressivos e destrutivos não fossem reprimidos, haveria uma tendência a expandir as dificuldades de interação social, as dificuldades de convivência. Então, se entende, né, nessa perspectiva que civilização exige, né, uma renúncia a impulsos agressivos. E o Freud, no final da sua carreira, ele vai apontar para o conceito de pulsão de morte, indicando que esse controle, digamos assim, ele não é eficaz, como ele imaginava no início da sua trajetória intelectual, né? E que não só os impulsos destrutivos eles persistem, como eles podem se tornar
autodestrutivos, dependendo do grau, né, de saturação que eles obtêm. Então, nesse sentido, né, assim, como eles trabalham com o reprimido, eles trabalham justamente no sentido de um modo similar ao ter um pesadelo, né, como se você fosse para uma sala para um pesadelo seu passar na tela. Então, é uma forma de sublimação, porque você não precisa agredir ninguém na realidade para experimentar ritualmente o sentimento de expansão e expressão de elementos agressivos, né? E também você não precisa necessariamente gerar sentimento de culpa, já que não é você que está fazendo isso, mas é o demônio, né? Ou é o espírito maligno que está no hotel em que a família está iluminada. Agora, a premissa aqui é da possibilidade ritual, mas não é da possibilidade de eliminação, ou seja, isso não acaba com material reprimido do inconsciente, né, do ponto de vista psicanalítico. Tanto que tem um teórico que discute psicanálise e narrativa de horror que diz é próprio desse gênero despertar a compulsão à repetição, ou seja, do cinéfilo que vai querer ver muitos e muitos filmes. É um gênero que pede sempre a reatualização dos sentimentos de libertação, né, do mal-estar reprimido. Sobre os filmes de horror alimentar e a violência, o sucesso dos filmes da violência, então, justamente, aquela primeira parte, né, que os slides não mostraram, que eu comentei no início, ajuda a entender que não é assim, que os filmes de horror não são fatores de crescimento de violência e que não são também espelhos de violência da sociedade. Eu diria que os filmes de ação são muito mais capazes de suscitar violência do que os filmes de horror, quer dizer, os filmes de Stallone, os filmes dos heróis com armas que matam multidões com muita facilidade, sem culpa, né? Pelo que eu acompanho, o que se estuda é isso. Esses filmes, sim, são capazes de levar pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, a fazer coisas horríveis. Agora, o filme de horror, o que eu quero chamar a atenção é que até o século XVIII, esses padrões, esses modelos de narrativa, esses recursos, essas formas de personagem eram parte do campo discursivo amplo da vida cultural, da vida social, ou seja, era parte do discurso religioso, do discurso político, do discurso das memórias, do discurso cosmológico, da filosofia. Então, as pessoas não se tornavam mais violentas porque elas contavam um sonho, né? Ou porque elas sabiam da história de um estuprador que foi considerado bruxo. Isso não tornava ninguém mais violento. A violência existia por fatores sociais, por fatores que podem ter a ver com individualidade, né? Mas isto é plausível no campo discursivo, portanto, é algo que o vocabulário coloquial consegue administrar, né? O cinema de horror, então, ele está muito mais ligado a passado, né, cultural do que se poderia supor. Não é à toa que vários dos monstros do cinema contemporâneo são medievais, na origem, né? Eu vou parar por aqui, aí passo para a Inky para ela comentar o que ela quiser sobre as perguntas. Sí, gracias por esa pregunta tan compleja que se refiere al conocimiento de los lectores o de la audiencia de una película. Bueno, el autor de un texto literario fílmico, claro está, nunca produce este texto fílmico literario aislado de todo su entorno. De modo que al componer su texto literario fílmico hace uso de una cantidad de signos, para decirlo así, de modo general, signos, con significados denotativos y connotativos, y para que el lector empírico o la audiencia empírica distingo siempre entre estos tipos de
de recipients, de lectores o de audiencia, o sea, los empíricos y los que están codificados dentro de los textos literarios y fílmicos, o sea, este lector o ese observador o la audiencia empírica que ve esa película o que lee ese texto literario, claro está, debe conocer, debe tener esos conocimientos denotativos y también del significado denotativo y también connotativo. Por ejemplo, que en mi caso, en el caso de la película que comenté, que es peligroso, claro está, pasar por un semáforo rojo, ¿no? En fin, un determinado texto literario o fílmico, si es publicado dentro de un contexto de crisis, diríamos así también de modo muy general, o sea, si tenemos un texto fílmico, texto literario producido, publicado, digo, en un contexto de crisis, entonces, claro está, la recepción empírica va a ser diferente a la recepción de ese mismo texto literario o fílmico en una situación no crítica, en una situación política no crítica. Así que ahí también entran otros conocimientos de parte de los que ven o que leen esos textos literarios o fílmicos. Entran esos conocimientos e influyen también en la descodificación del horror o del suspenso, ¿no? Já. Muito obrigado, professora Inky e professor Jaime. Então, eu vou repassar a vocês um segundo bloco de perguntas, que são as que a gente tem aqui ainda à espera. São duas perguntas direcionadas ao professor Jaime e uma pergunta para a professora Inky Gulliam. Então, o Matheus Calves pergunta ao professor Jaime se, na sua opinião, poderíamos filmes de horror despertar identificação nos indivíduos sociais ao ponto da ideia de representação ir do ficcional ao real. E a Tatiane de Mello Cardoso também pergunta ao professor Jaime, professor Jaime, poderíamos pensar o gênero do horror como uma forma de possibilitar a narração dos traumas invisíveis em nossa sociedade, tanto do passado como no presente? Então, essas são as duas perguntas endereçadas ao professor Jaime. E a professora Juliana Santini faz uma pergunta à professora Inky. Professora Inky, poderíamos entender a cena inicial de Melancolia, de Lars von Trier, como um recurso de construção no discurso narrativo de elementos que criam esse efeito de iminência e que apontam para fatos da história que aparecerão futuramente no discurso? Então, são essas as perguntas do segundo bloco. Vou passar a palavra à professora Inky, então, para a gente fazer um revezamento. O Jaime começou o bloco anterior, aí a professora Inky começa esse bloco. Sí, gracias por su interés. Lamento mucho, no recuerdo, no conozco esa película. No sé, quizás será posible transformar esa pregunta en una pregunta un poco más general que se pueda aplicar también a otras películas, ¿no? Juliana. A ver si contesta.
A Juliana deve mandar aqui no chat. Bueno. Ela disse que vai reformular a questão. Enquanto isso, vou então passar ao Jaime, depois a gente volta com a professora Inca. Certo, tá bem. Bem, eu espero que as pessoas aproveitem o nosso tempo aqui disponível e ainda enviem mais perguntas, né? Sim. Então, pergunta do Matheus sobre a identificação de indivíduos, né, e a possibilidade da representação e do ficcional ao real, né? E a pergunta da Tatiane é sobre a forma o gênero do horror como forma de possibilitar a narração dos traumas indizíveis em nossa sociedade. Eu começo pela segunda. Existe uma linha de estudos da narrativa de horror. Inclusive tem uma pesquisadora brasileira chamada Rosana Zanelato, que organizou um livro chamado Cinema de Horror, junto com Carolina Lima Santos. A abertura, a introdução desse livro é nesse sentido exatamente, no sentido de pensar a relação entre as reflexões da Escola de Frankfurt e da teoria do testemunho ligadas à catástrofe, né, e a formulação de narrativas de horror. Isso eu não incluí na palestra, mas essa possibilidade ela depende necessariamente daquilo que já foi discutido ontem também, que é uma articulação entre ética e estética, ou seja, a ideia de que se pense o horror eticamente, porque nesse caso, né, seria complicado a gente pensar em entretenimento puro ou em uma narrativa de horror voltada para mercado apenas, né? E pensar aí a possibilidade de que haja uma reflexão sobre fatores históricos que encontram algum tipo de expressão mediada, metafórica, enfim, dentro de um filme ou de um texto literário, né? Então, por exemplo, o filme O Rastro, que eu mencionei de passagem, que é um dos filmes sobre crianças, né? Ele poderia ser considerado como um filme ético na sua elaboração, porque a morte da criança que está no centro do enredo está ligada a uma política destrutiva e irresponsável da saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, existe algo aí próximo do que você pergunta, né, de traumas indizíveis, né, que são sociais, que são históricos, e que podem atuar direto ou indiretamente como fatores de enquadramento, digamos, né, dos motivos pelos quais o horror surge, por que ele atua e como podemos lidar com ele. Mas é delicado sempre, eu diria que é delicado sempre trabalhar com esse enfoque, né? Assim, há que ter um cuidado na análise. Daí, também a pergunta do Matheus, ela está associada a isso que eu acabei de dizer, porque a representação passado ficcional real, né, pela identificação, supõe uma espécie de reconhecimento, né, de algum componente mimético, né? Não sei se era exatamente essa a pergunta, mas ela deixou essa impressão de que o horror pudesse ser mimético com relação ao que seria um horror contextual, né? Eu acho que existem alguns casos em que filmes que têm um acabamento artístico muito minucioso podem despertar uma espécie de reconhecimento de problemas históricos e problemas sociais, de maneira que o público estabeleça uma identificação em favor, digamos assim, de fazer o salto, né? Como se o filme de horror fosse uma espécie de mensagem cifrada que, se for decifrada, e também retomando o que a professora Inke acabou de falar, pelo conhecimento prévio, né, do público sobre como é a sociedade, como a sociedade funciona, né, é possível acontecer isso que você disse.
Mas, nesse caso, né, é necessário observar que o gênero horror, de modo predominante, desde o Edgar Allan Poe, ele não é realista, ele não é mimético. O gênero horror ele tende muito mais ao choque do que à catarse, né? E, nesse sentido, seria esperado que a mediação entre o ficcional e o real ficasse muito marcada e que fosse necessário um tempo, de fato, de elaboração para fazer essa passagem. Eu vou parar por aqui, para não alongar demais. Sim, certo. Tá bom, Jaime, muito obrigado. Então, retornando à questão reformulada, a professora Inke, a reflexão é a seguinte, né? A Juliana comenta que alguns filmes contemporâneos apresentam cenas de abertura metafóricas, que, embora não referenciais, elas parecem funcionar como índices de algo que vai acontecer, instituindo suspense, né? Nesses casos, poderíamos pensar em um recurso em que ocorre a sugestão no discurso narrativo de algo que acontecerá futuramente na história? Ahora sí, muchísimas gracias, Juliana. Sí, en realidad yo también denominaría ese tipo de apertura de una película por medio de una metáfora, o sea, con un signo para cuya descodificación necesitamos conocimientos de la connotación, o sea, a nivel connotativo, también lo denominaría un elemento catafórico. Claro está, pero ese elemento catafórico también necesita conocimientos para ser descodificado. Y no sé si les interesa, pero es interesante reconstruir la historia de la puesta en práctica de técnicas de suspenso, y yo lo hice y me di cuenta que, por ejemplo, claro, hoy día los productores de textos fílmicos o literarios tienen toda una gama de posibilidades para crear el suspenso, el horror. Yo, por ejemplo, sí, estudié los libros de caballería del siglo XVI, y me di cuenta que ahí también tenemos suspenso, sí, tal como lo defino, pero hay temas muy particulares con los cuales se relacionaba eso, lo que en aquel entonces se llamaba la figura del sustentatio, suspenso, ¿no? Y para producir ese efecto que hoy día llamamos una estética de ilusión, ¿no? Y en la retórica antigua, energía o evidencia. Por ejemplo, solamente tomaron en consideración relaciones de personajes especiales para la trama que produce después suspenso. Por ejemplo, aquellas relaciones de personajes que tienen una relación familiar o personajes que entran con otros personajes en relaciones muy cercanas. Ahí lo que Aristóteles llama la anagnórisis, el reconocimiento, es muy importante para la construcción del suspenso, ¿no? Y hay también esas famosas batallas, claro, entre los opositores, pero en la construcción del suspenso y en los marcadores que marcan de modo catafórico el camino hacia el punto
culminante de la emoción, ahí se recurría a todas las recetas que ofrecía en aquel entonces la retórica y la poética, ¿no? Y no es hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, que la gente, que los autores se están distanciando de esos archivos de técnicas que vienen de la antigua retórica y poética y empiezan a experimentar. Y ahí, por ejemplo, entra en acción todos esos métodos que experimentan con la, ¿cómo se dice? Se sirven de métodos que reducen la distancia entre la narración y lo narrado, ¿no? O sea, ahí tenemos el discurso indirecto libre como la gran invención del siglo XIX, ¿no? O sea, toda esa gama de métodos que va abriéndose a partir del siglo XIX para construir para reducir esa distancia entre la narración y lo narrado y provocar un sumergirse del lector y después también de la audiencia fílmica, el sumergirse en lo narrado. Así que hay todo un desarrollo desde los inicios, bueno, la antigüedad greco-latina hasta hoy día, todo un desarrollo de esas técnicas que producen esa particular emoción del suspenso. Muito obrigado, professora Inki. A professora Juliana Santini também endereçou a pergunta ao professor Jaime Ginsburg, que vou repassar agora, Jaime. A Juliana diz o seguinte: Jaime, quando você falou de Grande Sertão Veredas, pensei no episódio da Maria Mutema. Esse episódio sempre me incomodou porque parece carregar um potencial de horror, amenizado por um teor cômico da linguagem. Você também observa essa ambiguidade no caos da Maria Mutema? Seria ela um resultado da natureza popular da história? Sim. Então, obrigado pela pergunta, Juliana. Aí você me permite voltar ao Pedro Pindó, né, do início da fala. Eu acho que o Guimarães Rosa, ele é conhecido por usar recursos de tradição oral, por recuperar não só elementos da tradição oral brasileira, mas também ele domina muito a cultura europeia, as tradições místicas, mitos nórdicos, muita cultura alemã, ele mobiliza, né, dentro do seu trabalho. E, nesse sentido, eu acho que o Grande Sertão Veredas, ele tem um diálogo com essas tradições que são anteriores ao século XVIII, acho que ele valoriza essas tradições, e, nesse sentido, sim, eu acredito que uma história de uma mulher, né, que derrama chumbo derretido na orelha de um homem, né, causando, no caso, então, a sua aniquilação, né, uma história como essa encontra pares semelhantes, né, dentro dessa tradição a que eu me referi no início, que envolve as histórias que são de extrema crueldade, mas fazem parte dos campos discursivos das sociedades medievais e renascentistas. Agora, o caso da Maria Mutema tem a ver com o caso de Pedro Pindó também por conta da crueldade, né?
Então, há uma série de figuras da crueldade em Grande Sertão Veredas, né? Isso vai ganhar, digamos, uma culminância em Hermógenes, né? Que é quem mata Joca Ramiro. Mas os elementos reiterativos, eles apontam justamente para o fato de que essas pequenas histórias, como Maria Mutema e Pedro Pindó, elas são iluminadoras do núcleo de enredo central da trajetória de Riobaldo, e quando Riobaldo conta essas pequenas histórias, ele está também contando a sua, ou seja, ele também está apresentando laços metonímicos entre essas histórias de personagens coadjuvantes e a sua própria história, né? Nesse sentido, funciona bem como a tradição oral de mitos tribais, em que você se apropria da história de um outro grupo e torna uma história do seu próprio grupo, sem aí ter nenhum problema em termos de passar de um contexto a outro e reelaborar a narrativa em favor da sua própria narração, né? Mas sim, eu acho que dá para ler um pouco, acho que menos do que o Pedro Pindó, mas dá para ler um pouco uma cena que tem recursos de horror, né? Eu queria acrescentar o seguinte, na fala da professora Inck, um elemento muito importante a que ela se referiu mais de uma vez é o que ela chamou de outcome, né? Então, existem os elementos catafóricos que vão criando antecipações, né, daquilo que poderá vir a acontecer dentro de uma narrativa, e o espectador ou leitor poderá encontrar duas possibilidades, né, duas hipóteses, ela usou a palavra hipóteses, né, duas hipóteses com relação ao desdobramento e ao encadeamento dos acontecimentos rumo, digamos assim, a uma possibilidade de um desfecho. Eu gostaria de marcar justamente a importância disso no suspense, né, porque isso supõe uma experiência prévia do leitor e do espectador com relação a possibilidades previsíveis a partir de certas premissas, de certos fenômenos. Voltando aqui ao ponto da causa e efeito, ou seja, surge um assassino em cena, ele poderá ou não matar o protagonista, digamos, né, como exemplo. Depende aí do que esse assassino em detalhes mostrar, né, e de como ele interagir com esse protagonista. O espectador ele poderá lidar com a indeterminação como um fator de interesse, e, portanto, querer acompanhar o filme ou continuar lendo o romance para ver justamente os fatores que vão acentuar uma hipótese ou outra de outcome, de desdobramento desse encontro do assassino com o protagonista. Pois bem, isso é muito importante na nossa discussão aqui sobre literatura e cinema, atentando para o contemporâneo, porque isso supõe a indeterminação como fator constitutivo da narrativa, ou seja, narrativas de suspense, narrativas de horror, elas dependem de uma adesão à indeterminação, elas dependem justamente da dúvida sobre os desfechos possíveis, as dúvidas sobre as hipóteses possíveis. Se fosse antecipado de modo muito conclusivo, pré-conclusivo, né, o que vai acontecer ao longo da história, é muito provável que o interesse seria perdido e também o significado ficaria superficializado, né? Então, a gente consegue distinguir, por exemplo, entre bons filmes de terror e maus filmes de terror, artisticamente falando, pela maneira como eles lidam com essa indeterminação, né? Vocês vão encontrar no mercado, né, hoje no streaming se encontram muitos exemplos, narrativas de suspense e horror que são preconceituosas, narrativas racistas, por exemplo, né? Então, a gente já consegue ver, digamos, depois de 5, 10 minutos, que é o diferente, né, que não é o branco, não é o homem, não é o rico, enfim, é o diferente que é o culpado de todo o problema, e é ele que vai ter que ser eliminado para purificar a ordem social. Isso é um filme ruim, isso é um filme que não apenas ideologicamente ele é ruim porque é racista e excludente, mas é também um filme ruim porque ele não lida com o que a professora Inck apresentou sobre a necessidade do outcome das duas hipóteses, ou seja, ele não lida com a expectativa de que haja possibilidade de duas alternativas, né? Eu vou dar um exemplo, na falta de improviso aqui, vou dar um exemplo de filme ruim de suspense. No cinema mexicano, que é um cinema que circula muito pouco no Brasil, existe uma série de filmes com uma linhagem chamada de filmes de luta livre,
né? Filmes do personagem El Santo. Não é apenas ele, mas esse é o principal. O ensaísta Carlos Monsiváis fez uma longa, bela reflexão sobre como os filmes de luta livre no México são significativos de conflitos sociais que precisam ser elaborados dentro de maniqueísmo e binarismo entre o bem e o mal. Pois bem, esses filmes do El Santo, eles, pelo menos metade deles, são recuperação de tropos, de recursos convencionais da narrativa de horror. Então, é El Santo contra os zumbis, é El Santo contra a múmia, é El Santo contra os monstros, que é Frankenstein, o vampiro, Drácula, né? Então, o que acontece aí? El Santo é sempre o bom, e é um homem branco, né, que tem aceitação social como um herói da luta livre que é reconhecido pelo público com aplausos no seu ringue, né? E aí o que acontece com a série de filmes é que vai particularizando tudo que é diferente desse santo, ou seja, tudo que não é homem branco legítimo de classe reconhecida, né? Por mais que às vezes se pense que o lutador é um herói popular, mas ele é descrito como sendo um sujeito requintado nas cenas que não são de luta, né? Aí você tem uma total previsibilidade, porque você sabe sempre que o bem vai ganhar, que o El Santo vai vencer as lutas, que ele vai vencer todos os inimigos, que Frankenstein não vai conseguir vencer, que Drácula não vai conseguir vencer. Em suma, não há duas hipóteses. Nós sabemos desde o início do filme que El Santo vai ganhar tudo, portanto, isso é um filme ruim formalmente, é um filme de suspense ruim, é um filme de ação ruim. Quando se atreve a ser filme de terror, é péssimo filme de terror. Isso não significa que não seja de excelência, né, para entender a cultura mexicana em termos das combinações entre fatores de conflito social e necessidade de dar vazão, né, à possibilidade de libertação do sofrimento. Enfim, isso era apenas para reforçar a necessidade de analisar, conforme a professora Inke analisou, para perceber também a distinção entre uma narrativa de boa qualidade artística y de má qualidade artística en términos formales. Sí, pero también tú tocas un tema que, bueno, que puede tragar horas de reflexiones, que es la paradoja del suspenso. O sea, que también, o sea, a pesar de que tengamos esos conocimientos o sea, conozcamos esa estructura del desarrollo de la trama, películas que no son ruines, sí, pero que trabajan con esa estructura, pero logran por medio de técnicas de la ilusión estética que la audiencia, el observador, se olvide de todos los conocimientos que tiene del desarrollo del outcome, del final de esa secuencia de acontecimientos, y logra sumergirse, ¿no? Emocionalmente y por medio de la imaginación en ese mundo narrado, ¿no? Claro. Pero ese es otro campo. Sí. Me imagino que también es un campo que, dentro del cual te mueves vos con la película del horror, cuando hay estructuras repetitivas, ¿no? Sí. Estructuras conocidas, ¿no? Y a pesar de ellas, logran después producir el horror. Claro, reconhecimento de convenções anteriores. Isso acontece naquelas grandes séries do tipo Hellraiser 1, 2, 3, 4, A Hora do Pesadelo 1, 2, 3, 4, né? Isso ocorre também nesses casos, né? Exatamente. Ótimo. Bom, por conta do nosso horário e nossa programação, eu gostaria de reforçar aqui os meus agradecimentos em nome da comissão organizadora à professora Inke Gunha e ao professor Jaime Ginsburg pelas palestras e pelo excelente debate. E eu
perguntaria, professora Inke, professor Jaime, se vocês têm algum comentário final a fazer antes da gente encerrar a mesa e depois encaminharmos para o encerramento da sessão de hoje. É só referir ao privilégio que é poder fazer um trabalho com a professora Inke Gunia, muita alegria. Bueno, para mí también, y veo esos lazos de contacto y tenemos que, bueno, investigar juntos en ese campo de los afectos emocionales. Claro, certo. Muito obrigado, professora Inke, professor Jaime. Então, com isso a gente encerra a última mesa desse segundo dia, do segundo Congresso Internacional de Literatura e Cinema, e já antecipo o convite a todos que estão nos assistindo para amanhã. Nós teremos a 5ª sessão e a mesa de encerramento, aqui mesmo nesse canal do YouTube. Então, eu espero que vocês tenham um bom descanso, que vocês tenham aproveitado bastante as 2 mesas desta tarde, e nos encontramos, então, amanhã para mais uma sessão do nosso congresso. Muito obrigado a todos. Votos de saúde para todos. Muito obrigada a todos. Obrigado, professor. A todas.